Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, mais uma vez ao vivo, a Sintonia do Bem, com o programa Momento com Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, da doutora Marlene Nobre, que hoje se encontra no plano espiritual. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos e hoje, como é o dia do livro, nós temos 3 sugestões aqui em homenagem a esse dia em que se comemora o dia do livro e principalmente a doutrina espírita que se encontra hoje no Brasil como as obras mais vendidas, né? E nós temos como sugestão justamente este livro que estamos estudando, que é belíssimo, Meus Pedaços do Espelho, da doutora Marlene Nobre, onde ela registra justamente aquele período em que ela conviveu com Chico, períodos de pesquisas, entrevistas, né, que ela colheu, e assim, aconselhado por Chico na época, para registrar tudo em um livro, né, já que ela fazia justamente em um jornal os escritos de suas pesquisas. E assim ela o fez. A outra obra é justamente essa, editada pela FEB, Depoimentos sobre Chico Xavier. Essa é outra obra que nós também sugerimos, como em comemoração do dia do livro, e o livro mais importante para os espíritas, para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, que nos dá o subsídio para entender as demais obras da codificação e as obras que nós chamamos de complementares. Livro esse que estamos estudando, né? Fazemos um programa sobre justamente o estudo, um acompanhamento sistematizado do Livro dos Espíritos. Agradecendo a vocês a oportunidade de estarmos recebendo as inscrições lá no nosso canal no YouTube, né, TV Chico Xavier. Aqueles que estão também seguindo o nosso perfil lá no Instagram, TV Chico Xavier, pedimos que vocês divulguem esse trabalho, que nos ajudem a espalhar essa boa ideia, essa sintonia do bem. E aqueles que querem ficar com a nossa programação da rádio 24 horas por dia, é só, desculpem, baixar o nosso aplicativo através do Google Play, que tem um aplicativo para o Android. Lá vocês colocam no Google Play, no Play Store, Rádio Chico Xavier, vai aparecer justamente essa círculo, essa bolinha que vocês veem no monitor, no lado, na parte de baixo, e assim vocês instalam o aplicativo. E aqueles que têm o iPhone, seria através justamente do Radiosnet. Mas nós estamos, e a novidade, né, do momento é que nós vamos receber um aplicativo exclusivamente para quem tem, né, o iPhone, né, para facilitar justamente o trabalho de sintonia dos amigos ouvintes. Essas são as novidades, e a lição de hoje é muito interessante, e a lição é a aula número 41, intitulado Pregações no Templo Vazio. Muitos já sabem, né, dessa história do Chico, os primeiros anos do Centro Luiz Gonzaga. Há um episódio muito curioso e rico em ensinamentos relativo aos primeiros anos de funcionamento do Luiz Gonzaga. De 32 a 34, nem mesmo José Xavier, irmão do médium, e seu inesperável companheiro de tarefa espírita, desde a primeira hora pôde acompanhá-lo nas obrigações normais do centro.
por necessitar fazer companhia a um doente, pessoa ao qual estava vinculado por questões de serviço. E Chico ficou absolutamente só. Abria e fechava o centro por ordem de Emmanuel, sem que viva alma aparecesse. Às 18 horas, disciplinadamente, Chico abria as portas. Às 20 horas fazia a prece inicial e depois a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, com comentários em voz alta acerca das lições da noite. Os encarnados haviam desertado das atividades do centro por causa de um caso doloroso de obsessão. 3 irmãs, quando influenciadas por um espírito sofredor, mordiam copos de vidros até arrancar o sangue da boca. Durante semanas, Chico Xavier doutrinou esse espírito, que passou a se incorporar no Chico para a devida orientação. Depois que tudo serenou, com a melhora das enfermas, os cooperadores encarnados não mais voltaram às lides amedrontados com a violência do fenômeno obsessivo. José Xavier vinculou-se ao compromisso noturno e Chico ficou, como vimos, falando às moscas, mas na realidade o centro espírita vazio de encarnados estava superlotado de espíritos que vinham para as sessões desde que as portas se abriam às 6 horas da tarde. Depois da leitura do Evangelho e comentários de Chico, muitas vezes dialogava com os desencarnados que ele via perfeitamente. Em uma dessas reuniões apareceu-lhe o espírito de Dona Chiquinha, Dona Francisca de Paula, que lhe dizia estar ali ouvindo seus comentários acerca do desprendimento dos bens terrenos, mas que ela não aceitava, queria modificar o testamento, estava profundamente arrependida por ver que seus descendentes não lhe obedeciam às vontades e que qualquer dia arrancaria deles as terras. Chico então respondia em voz alta, pedindo-lhe paciência, que os bens tinham ficado com quem Deus quis e a doutrinação continuava. E assim desenrolava-se a sessão no Luiz Gonzaga, naqueles recuados tempos de 32 a 34. Emmanuel não admitia que Chico falhasse. Era preciso acostumar-se à disciplina da tarefa, porque muita gente ainda viria. 2 de suas irmãs, certa feita, observaram profundamente impressionadas essas conversas solitárias nas reuniões do centro e ficaram muito apreensivas quanto ao equilíbrio mental de Chico. Depois uma delas ponderou: mas se ele está trabalhando normalmente, é sinal que não está doido. Vamos aguardar para ver se ele continua no serviço. Senão, é preciso internar. Quer dizer, mais uma aula de Emmanuel para o Chico em relação justamente à disciplina nesse período de 32 a 34, onde Chico, apenas ele, dia encarnado, religiosamente às 6 horas, por ordem e orientação de Emmanuel, abria a instituição, e às 20 horas, pontualmente, começava a prece e a leitura do Evangelho e os comentários, porque ali muitos tinham desencarnados. E quantos, na história do nosso Brasil, a parte de quando a doutrina espírita adentrou nas terras do Cruzeiro, e que muitos dias, muitos meses
e até anos ficavam ali, apenas um ou dois, né, abrindo a instituição, fazendo os trabalhos apenas para os desencarnados. É claro que, como a irmã, que tinha, vendo aquela cena, se preocupava com a saúde mental de Chico, né? Mas a felicidade era que Chico cuidava do seu trabalho do ganha-pão, que era o sustento para a família, de forma normal, e foi isso que salvou justamente ele de ser internado. E quantos ainda hoje, né, as pessoas estranham quando alguém se diz espírita. Olham quantas pessoas, né, ao longo desse período em que estou na doutrina, que quando dizia-se espírita, ainda olham meio estranhos, né, em relação a essa questão, justamente pelos atavismos das religiões tradicionais e por profundo desconhecimento da doutrina espírita, e que a pouco as pessoas vão, né, aceitando essa realidade, e alguns estudando e muitos procurando ajuda na instituição espírita, alguns escondidos, outros vão tranquilamente receber o amparo e a ajuda de que necessitam e depois voltam às suas escolas religiosas, porque essa é a missão da doutrina espírita, né? Então, ainda aqueles que têm a solidão nos trabalhos da doutrina espírita, continuem. Isso é um trabalho de disciplina, de ordenação, porque no futuro muitos trabalhos virão pela persistência e pela disciplina que se põe ao trabalho, ao horário, que deve ser justamente respeitado. Como Chico, depois dessa fase, começou justamente a surgir as pessoas na instituição para receberem as orientações, as doutrinações e a ajuda que precisavam, tanto espiritualmente e muitas vezes materialmente. Assim sendo, neste dia em que comemora-se o livro, né, é importante, principalmente dentre as obras de Chico, que somam-se mais de 400 obras, e nós temos justamente o motivo para ler um pouco a cada dia dessas obras que nos ensinam, nos encantam e nos orientam a respeito da vida e nos coloca justamente dentro do entendimento do que nós representamos diante da existência. Nós queremos dar uma boa noite, né, a Ione, a Ana, a Kátia, a Marcelo, a Luciana, o Ricardo também, a Kátia Souza, muita paz e muita luz, ao José Marques também, que está conosco, agradecendo a Maria Penha, da Penha, que está conosco lá do Corrente Esperança. Amanhã nós estaremos lá fazendo a transmissão da palestra, a TV Chico Xavier, e é muito bom estarmos aqui juntos nesse programa, e hoje que se comemora, né, se comemora o Dia do Livro, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez, e que possamos, a Jacilene também, que entra agora, uma boa noite, muita paz, e que possamos, né, juntos fazer a divulgação dos nossos trabalhos, fazer o compartilhamento dos links lá do canal do YouTube, as inscrições que vão aumentando a cada dia, né, gradativamente, a divulgação de outros programas, como esse de hoje, o 4º programa do Marcelo Vieira, Nossa Evolução, que vão se encontrar todos lá no nosso canal do YouTube, e que vocês possam divulgar os nossos trabalhos, né? Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, nos proteger, e que todos possamos ter uma boa noite, e que Jesus abençoe o nosso querido Brasil.